passar uma formação geral e depois eu vou passar uma formação para ministração em grupo de oração, que é o que os pregadores têm nos pedido para que a gente possa ministrar cada vez melhor nossos grupos. Amém, gente? Então quem tiver um caderninho, quiser anotar para depois passar para os seus ministérios, vai ter bastante conteúdo aqui. Vamos lá, Iris? Gente, quem conhece essa apostila? Apostilinha vermelha. Essa apostila hoje ela não está mais à venda, a gente tentou comprar ela, só que a Roberta Castro está fazendo uma atualização dela. Então provavelmente em breve vai ter algo um pouco mais renovado dessa apostila. Por enquanto não temos a notícia quando vai vir, mas essa apostila ela continua atual ainda. Ela tem muito conhecimento do Luiz Carvalho, muita coisa ali muito boa. Então extraí um pouco da apostila e trouxe algumas outras coisas que não são da apostila para complementar o ensino. Passa lá, irmão. Então vamos lá. Estrutura do Ministério de Música e Artes da RCC, visão geral. O Ministério de Música e Artes se divide em nacional, estaduais, diocesanos e forâneos. Nossa coordenadora nacional, quem que é? Sem colar? Roberta Castro. Coordenadora estadual é a Sandra Borges. Ela vai tentar dar um pulinho aqui hoje ainda. Ela está em uma outra escola diocesana que acontece hoje, talvez ela dê um pulo aqui. Coordenador arquidiocesano sou eu. E os coordenadores forâneos, levantem a mão, coordenadores forâneos. Vem aqui na frente para apresentar já para o pessoal conhecer. Rodrigo vem também. As forâneas que não têm coordenador de música e artes podem vir. Então eu já quero deixar aqui para se apresentarem, irmãos, porque sei que alguns ministeriados, o pessoal da música e artes muitas vezes não conhece o seu pastor, o seu coordenador. Assessores de dança e teatro, também venham aqui. Quem é assessor de dança e teatro? Aproveitar já para apresentar. Isso. Todos aqui? Falta só o Vini, né? O Vinícius, né? O Andrei também deve estar ali para trás. Bom, pessoal, aqui eu vou apresentar a equipe da Arquidiocese. A gente tem as assessoras Helena, Letícia e Camila, que são assessoras de dança e teatro na Arquidiocese. Então todo o pessoal de dança e teatro que tem dificuldade, que precisa de um auxílio, principalmente nas foranias que não tem assessor, como vocês vão ver que tem forania que não tem assessor, e nem toda forania às vezes se levanta o pessoal da dança e teatro. Então vocês podem entrar direto em contato com elas. Se vocês virem aqui no corredor, pega o contato, pega o celular, são bem acessíveis. Vou aproveitar para deixar vocês se apresentarem, né, a forania, assessor, e ele só explica para que o pessoal conheça mais. Bom dia, eu e a Mabri somos assessoras do Ministério de Artes e Dança da Forania de Itajaí. Bom dia, eu sou a Mabri, eu sou assessora de dança e teatro junto com a Clara na Forania de Itajaí. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato com a gente, pode nos procurar por aqui. Me chamo Elienay, sou da Forania de Itapema. Tô sem voz. Eu sou o Rodrigo, coordeno a RCC na Forania de São José e nesse momento faço as vezes da coordenação da música. Eu sou o Caio. Eu sou o Caio, coordenador da Forania de Camboriú, por incrível que pareça. Essa é a minha assessora. Eu sou a Chay, faço parte do Ministério de Dança e Teatro na Forania de Camboriú. Eu sou Alexandre, sou coordenador do Ministério de Música e Artes da Forania Florianópolis, Centro-Sul. Eu sou o Eduardo, sou coordenador da Forania de Barreiros. Eu sou o Gilás, sou da Forania Florianópolis Norte. Sou a Nadir, sou coordenadora da Forania de Brusque e nós temos o nosso assessor da arte e teatro, mas hoje ele não está presente. Me chamo Leandro, sou coordenador da Forania de Santo Amaro de Música e Artes. Me chamo Andrei, coordeno Música e Artes na Forania de Palhaço. Eu me chamo Vinícius e sou assessor de dança e teatro na Forania de Palhaço. Então, irmãos, a Arquidiocese, ela não pode trabalhar sozinha,
Os forâneos não podem trabalhar sozinhos. A gente tem uma equipe para que a gente possa aprofundar a música e artes nas 13 foranias da nossa arquidiocese. Então, irmãos, estejam perto dos seus pastores. Cada pastor aqui precisa estar perto de vocês também. Então, nas dificuldades, liga ali para Ianai. Estou com uma dificuldade. Liga para ela, entre em contato, esteja em contato diário, caso precisar. Convide para ir no seu grupo de oração, para auxiliar no que precisa, para que a gente tenha essa proximidade, tá bom, irmãos? Se vocês ainda não têm o contato deles, ou ainda não está no grupo de música que vocês devem ter no WhatsApp, né? Provavelmente todos têm, né? Então, quem sabe peçam para inserir, e assim a gente vai manter um maior contato, tá bem, irmãos? Amém? O Ministério de Música e Artes é a reunião das expressões artísticas que temos dentro da RCC: música, dança, teatro, artes plásticas, etc. O principal objetivo: formar os artistas em santidade de serviço para atuarem no grupo de oração. Leiam aí na parte final, como é que está escrito: a razão. A nossa razão de ser, irmãos, é o nosso grupo. Se a gente tem ido no grupo uma vez por mês, tem faltado, vai uma vez ou outra, quer dizer que algo está errado. Porque a nossa razão, o nosso ministério surgiu daí, e é ali o nosso segredo. Um encontro, tocar em um encontro, uma forania, de uma diocese, ou um retiro de uma outra pastoral, faz parte da nossa missão. Agora, o nosso grupo de oração precisa da nossa presença. A partir do momento que a gente não está inserido, não está participando efetivamente, a gente não está nessa unidade, e a gente precisa estar participando certinho toda semana, para que a gente se abasteça, né? Não apenas uma questão de cobrança, bater ponto, não é esse o sentido, mas que a gente se abasteça para conseguir transbordar. Amém? Vou fazer aqui uma pergunta então: por que você está no Ministério de Música e Artes da RCC? Vocês já pararam para se perguntar? Por quê? Pergunta para o irmão aí: por que você está no Ministério de Música e Artes da RCC? Vê o que ele responde. Vê se ele responde para você. Então, a nossa resposta, gente, não pode se limitar a isso daqui, ó. Estou no Ministério de Música e Artes só porque eu sei que gosto de tocar, cantar, dançar ou atuar. Essa resposta está certa? Tá assim, né? Falta alguma coisa. Por que falta? Não basta só a gente querer colocar a serviço, né? Simplesmente tocar no grupo e dançar. Isso não é o suficiente. A gente precisa entender o nosso chamado. E o nosso chamado é o quê? Resgatar almas, ajudar na conversão, na instalação do reino de Deus aqui na terra, proclamar para os 4 cantos da nossa arquidiocese o Evangelho do Senhor através da dança, através da arte, através dos cantos. Então vai muito além de cantar e tocar. Eu gosto de tocar, cantar, isso faz parte, porque o nosso ministério é uma bênção. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas talvez tenha ministérios que não são tão abençoados assim, no bom sentido. Nós fazemos o que gostamos. A gente coloca a serviço algo que a gente já tocou em casa. A gente toca um violãozinho com a família, canta, dança, e a gente vem participar na igreja exercendo esse dom. É uma bênção, não é? Não sei vocês, eu amo exercer o ministério de música onde a gente é chamado. Vocês também devem sentir algum mesmo. Mas isso não basta. A gente tem que realmente colocar o dom a serviço para a conversão do povo de Deus. Tá bem, gente? Desta forma, se a gente ficar só na superficialidade, somente permaneceremos servindo enquanto for conveniente para nós. Porque a gente não entendeu o chamado. A gente não entendeu o porquê. A gente não sabe por que realmente estamos servindo. Estamos só tocando, só dançando, só encenando, só atuando. A gente não entendeu a razão do nosso chamado. E aí, qualquer discussão lá com o padre, o padre chegou lá, falou para você assim: olha, depois da missa ele te chamou, né? E falou: aquele aleluia lá que vocês tocaram, aquela aclamação, não é litúrgica, eu não gostei. E aí você fica dodói, você fica chateado, e ali, quem sabe você já sai da igreja, porque você está aí para tocar e só quer elogios, né?
Então a gente tem que estar ali por uma razão maior. A nossa missão, a gente vai receber crítica? Vamos receber crítica. A gente vai receber paulada? Vamos receber paulada. Nosso coordenador no grupo de oração lá vai puxar a orelha? Vai puxar a orelha. Eu tenho que obedecer a minha coordenadora no grupo de oração. E por incrível que pareça, minha coordenadora é membro do nosso ministério. Eu tenho que obedecer ela no grupo. Então ela falou, está falado, agora eu sou do grupo adulto. Então agora eu já estou mais tranquilo, mas eu tinha que estar obedecendo. Porque é o quê? Uma questão de ser obediente àquela coordenação. Então, esse chamado, quando a gente entende, essa questão de obedecer ou não faz parte do chamado. E não se torna um fardo, não se torna um problema para o nosso servir. Nós não vamos ter muito tempo para abrir as passagens, tá, gente? Mas eu vou citar aqui algumas passagens e gostaria que vocês anotassem, para que em casa vocês leiam, meditem, realmente rezem. Quem sabe durante essa próxima semana rezem com essas passagens, porque são passagens para realmente assim levantar os nossos ministérios, né? Essa parábola dos talentos, ela vai falar da pessoa que guardou o seu talento e não colocou a serviço. Então, o Senhor tem concedido os seus talentos a nós, e onde estamos exercendo? Temos exercido com todo o nosso amor, com todo o ador? Será que a gente tem colocado a serviço aquele chamado do Senhor? Olhe para a pessoa que está ao seu lado aí. Olhe para o rostinho dela, vê se ela tem aquele sorriso assim de quem está exercendo aquele ministério com toda a confiança, com todo o desejo, assim. Pega no braço dela e diz assim, ó, meu irmão, não esconda o seu talento. O Senhor tem muito mais para o seu ministério. Amém? Então, onde é o nosso lugar de trabalho? Vamos ler juntos? Todos os lugares que tiveram como sedento de Deus, e às vezes não tem como sedento de Deus, né? Às vezes a gente vai numa praça e a gente não encontra ninguém, né? A gente chega ali na praça, não tem ninguém, aí começa a fazer a rodinha de violão. E aí vem dois, às vezes a gente fica esperando na rodinha de violão. Ah, tomara que venham uns 30 para ser evangelizados. Mas será que é o que Deus quer para aquela sua missão? Pegar um violão na pracinha e o Senhor quer que venham 30 pessoas e encher aquela praça? Talvez o Senhor quer realizar uma obra grandiosa no coração de uma pessoa que parou ali. Até esses tempos a gente fez um grupo de oração na praça aqui em Itajaí e veio uma pessoa. Essa pessoa ficou conversando com a gente o grupo inteiro. Durante a ministração a gente foi cantando, louvando e pregando, e foi assim, nada sem roteiro, né? Foi totalmente sem roteiro. E a pessoa veio e ficou, e foi, e depois no final ela falou que tinha o desejo de voltar assim, a estar participando mais efetivamente, mas ela estava longe da sua cidade. Então ali, quem sabe, o Senhor plantou a sementinha. A gente não precisava esperar grandes obras, não. A obra naquele coração foi suficiente para Deus. Amém? A gente espera grandes coisas, né? Mas a grande obra do Senhor às vezes está no pequeno, está na sementinha. O nosso sim precisa ser um sim verdadeiro e decidido, mesmo que custe caro. Quanto maior a batalha, maior o poder de Deus que será derramado através da nossa arte. Então, a gente às vezes passa uma semana de dificuldade, vai tocar um retiro, por exemplo, os irmãos aqui, né, do Amor e Esperança, vieram tocar no retiro e provavelmente durante a semana passaram uma batalha. Assim como o pregador Joviano passou uma batalha e quase que não conseguiu vir. Isso acontece sempre em algum evento. A batalha espiritual acontece, a batalha no trabalho, enfim, isso acontece. Mas quanto maior esses problemas, maior a graça do Senhor também. Então, quando a gente tiver esses problemas, ofereça ao Senhor. Vai lá no Santíssimo Sacramento, vai lá no Sacrário, ofereça aos pés do Senhor. Olha, eu estou vivendo essa batalha, Senhor, está difícil. Lá no meu grupo de oração está complicado, o meu padre está complicado, ele não aceita a renovação. E aqui em Itajaí, todos os padres aceitam a renovação de uma forma maravilhosa, né, pessoal de Itajaí? E aparece, né? Não é fácil. Todas as paróquias e foranias a gente vê a dificuldade. A gente vê a dificuldade que não é muito bem aceito o movimento. Você vive isso lá na sua paróquia? Levanta a mão para a gente só ter conhecimento. Bastante gente às vezes vem até conversar com a gente o que a gente pode fazer em determinada situação. Às vezes a gente tem que baixar a orelha mesmo.
baixou a orelha, obedeceu, faz parte da nossa caminhada. Ele é o nosso pároco, a gente tem que respeitar. O Senhor sabe todas as coisas. Quem sabe futuramente Ele vai ser profundamente tocado e vai vir junto com a gente, vai seguir a missão junto com a gente. Agora, a gente querer bater de frente, a gente tem que saber nos colocar nos nossos lugares. Amém? Vamos ler juntos? Servir. Entrega verdadeira, conversão sincera e intimidade. Quem estava no retiro ontem, né? Momento de espiritualidade durante o retiro, a gente viveu tudo isso. A gente precisa buscar exercer o ministério buscando uma intimidade maior com Deus a cada dia. Quanto mais intimidade com Deus, mais o Senhor fala nos nossos ministérios. Isso a gente vai ver nos próximos slides. Mas é importante a gente buscar uma conversão sincera, que não seja aparente. Vamos exercer o ministério e tá com aquela vida capenga. Perante a igreja, tá tudo ótimo. Né? O irmão olha a gente lá, meu Deus, vai passar aqui uma bênção, já abre até caminho pra gente, assim, né? Aí vai ver na casa como é que tá com a família, como é que tá lá com o pai, com a mãe, como é que tá no trabalho. Né? Então nossa vida não pode ser dúplice. Temos que ser só uma pessoa. Seja verdadeiro, seja aquilo que você é. Se precisa melhorar, melhora, mas não seja duas pessoas. Nosso Senhor foi aclamado porque fez inúmeros milagres, mas também foi condenado à morte, sofreu e suou sangue. Vamos ler aqui, pessoal. E por quê? Eu vou trazer algumas reflexões assim, algumas frases para a gente repensar o nosso chamado, para que a gente possa ver o que está certo e o que está errado. O que a gente tem esperado no nosso CV? A gente tem esperado aplauso? A gente tem esperado que o pessoal venha, pegue o nosso braço no final da mesa e olha, foi muito legal, parabéns. Vem tocar de novo. A gente tem esperado isso? Ou a gente tem buscado a cada música, a cada arte que a gente tem exercido, a conversão sincera das pessoas? Até porque conversão sincera, irmãos, não confundam com lágrimas. Lágrima não é conversão. Pode até ser um indício que a pessoa está ali se convertendo, mas não é porque a pessoa está se derramando em lágrimas que ela está sendo convertida pela sua arte, pela sua música. Então a gente precisa exercer o ministério, às vezes, sem pensar na lágrima que vamos tirar. Isso não é necessário. Agora, se você tocou aquela canção, como ontem o Joviano falava, né, da música Restauração, Dunga cantou Restauração no encontro, e aqueles irmãos que estavam na droga, ali eles tiveram uma conversão, ali tiveram um toque do Senhor. O Senhor falou que deixaram as drogas, enfim. A gente tem que buscar esse agir do Senhor nos nossos ministérios, a conversão do povo de Deus, sem ficar na superficialidade, mas aprofundar de uma forma que a pessoa seja tocada por inteiro. Amém? Precisamos sempre lembrar, vamos ler? O discípulo bem verdade, né? Vamos anotando essas passagens, pessoal, para a gente trabalhar a humildade, para trabalhar a questão da soberba, trabalhar o orgulho. Se isso tem acontecido no nosso ministério, vamos ler a passagem, vamos rezar em cima, porque tem algo errado aí. A obra de Deus não tem soberba, a obra de Deus não tem a falta de humildade. Quando o Senhor chama para ser servo do Senhor, Ele quer que Ele apareça. Se quem está aparecendo, não que a gente não vai aparecer, claro que a gente vai aparecer, porque a gente está exercendo o ministério aqui na frente. Eu, para falar aqui, eu tenho que aparecer, é necessário. Agora, a questão é querer ser aparecer, que é diferente do aparecer. Temos que entender a diferença. Quando a gente entende a diferença que o Senhor tem que ser o centro e Ele aparecer, a nossa arte começa a ser muito mais frutífera. Amém? Tem irmão dormindo aí do lado, aí, dá uma chacoalhada aí. Sei que é bastante conteúdo, gente, mas a gente tem que passar as formações e faz parte da nossa caminhada. Vamos lá. Alguns pontos básicos, então, sobre servir na RCC. Passar só apenas uns requisitos. Como tem irmãos aqui que estão vindo pela primeira vez em formação, é necessário a gente passar do básico até o avançado. É isso que eu vou fazer na formação hoje.
Os ministros de música, dança e teatro precisam estar inseridos dentro da realidade do grupo de oração, cujos encontros são semanais. Então isso é um primeiro requisito básico, né? A gente quer servir naquilo que o Senhor tem chamado, a gente precisa estar inserido naquilo que a gente quer exercer. É algo que é muito lógico. Então a gente precisa estar participando. Primeiro ponto, né? Participando semanalmente. Antes de assumir determinado ministério do grupo de oração, é preciso ser servo. Para ser servo é necessário fazer um caminho orientado pela NCC. Esse caminho, gente, acho que todos aqui têm conhecimento, já conversaram com seus grupos de oração, mas tem seminário de vida, teve um retiro de experiência, teve um retiro de aprofundamento de dons, o antigo Paulo Apóstolo, que a gente chamava, que se chama formação continuada, e assim vai. Depois tem as formações específicas, né? E a NCC orienta, pelo menos fazer até a terceira apostila para estar servindo. Então, é importante que a gente busque essa unidade. Se você já é servo, né, e está servindo, agora você não vai sair fora do serviço. Não é essa a providência que a gente tem que tomar. Agora a questão aqui é a gente buscar a unidade. Como é que você vai fazer isso? Vai na sua coordenadora do grupo de oração e diz para ela: olha, eu quero começar o Paulo Apóstolo. Olha, eu quero começar o seminário de vida. Eu quero começar os retiros que tem que fazer. Posso começar quando? Mostre o seu desejo. O que a gente precisa aqui é de desejo em se formar, em estar em unidade, para que a gente sirva. Amém? Ficou claro isso aqui, gente? A orientação da dança e teatro, que eu coloquei em vermelho, é o seguinte: existe uma orientação que a Sandra do estadual nos passou para a dança e teatro. Na dança e teatro, a orientação é um pouquinho diferente, porque se abre a porta um pouco mais do que para a música, no sentido de trazer todo o pessoal que tem desejo de dançar, de atuar, para começar realmente a participar do grupo de oração na dança e no teatro. Então, não necessariamente precisa ser servo. Então, vocês vão ver que, talvez do grupo de Itajaí que apresentou aqui, alguns não são. Porque na dança e teatro a orientação é um pouco diferente. Então, é importante que a gente saiba também, compreenda essa parte, para que a gente não pense: olha, não vou, o irmão lá do grupo de oração quer dançar, quer atuar, mas ele não está autorizado. Não. Calma que existe essa orientação. Caso tiverem dúvidas, seus assessores de dança e teatro nas foranias podem ajudar, e as assessoras da arquidiocese também. Tá bem, gente? Ter disponibilidade, então outro requisito, né? Ter disponibilidade para participar de núcleo, abastecimento, perseverança, formações. Então, para que a gente consiga estar como servo no grupo, é preciso também que a gente tenha a agenda reservada para isso. Então é sagrado reservar tal dia para abastecimento, tal dia para o grupo. É importante a gente reservar no grupo, reservar na nossa agenda. Porque se a gente não reservar, a gente vai colocando outras coisas na frente, né? E se a gente não participa, como é que a gente vai realmente transbordar no Espírito? Como é que a gente vai servir ao Senhor no nosso grupo de oração? Buscar estar sempre atualizado em unidade com a NCC, ser obediente. E o 6, que isso não é um requisito, né? Isso é algo básico para um servo de Deus que é profeta do Senhor: intimidade com Deus e busca de uma vida de santidade. Temos que entender o seguinte, irmãos. Sempre falo o seguinte: que antes de ser participante de grupo de oração, antes de ser servo, eu sou chamado à santidade. É uma vocação. Não é para mim, não é para você, mas é para todos nós. É uma vocação. Então não é porque eu sou servo que eu devo buscar santidade. Não, é porque eu sou católico. Existe essa diferença que muitas vezes pensam: o pessoal da cura de libertação reza, é uma bênção lá, um dia eu vou querer rezar assim, um dia eu quero ter intimidade com o Senhor, viver uma vida de santidade. Não, irmão. Isso é o básico. O que eles fazem é o básico, e a orientação para eles rezarem sobre a cura de libertação, isso é direcionado. Claro que eles têm orações a mais, né? Mas o básico, buscar a santidade, não é para eles, não é para mim, não é para um de vocês, não é para a coordenadora da arquidiocese, para Roberta Castro, não é. É para todos nós. Então, somos católicos, temos essa vocação, esse chamado à santidade e intimidade com Deus. Situações que merecem atenção. Eu aproveitei já para trazer para vocês, gente, alguns pontos que têm acontecido na arquidiocese e que a gente precisa abrir para falar sobre isso, porque às vezes se torna um tabu e a gente não fala. Então, existem grupos de oração que contam com a ajuda de alguns músicos e artistas que não são servos, mas sentiram o chamado. O que fazer nesses casos, né? Vamos ficar indo no ponto dos músicos, lá que é a orientação da dança teatro e pacientes. Então, a pessoa não é serva, sentiu o chamado, mas está exercendo, é o que eu falei antes. A gente tem que fazer esse irmão buscar ter o desejo de se aprofundar na espiritualidade da NCC, para que assim consiga ministrar de uma forma mais harmoniosa no grupo de oração, tenha discernimento,
Todas as formações fazem parte para que a gente tenha mais discernimento na hora de ministrar. Então, não basta só ter experiência em tocar. Eu sei tocar na missa, tudo certinho, maravilha. Mas eu não estou indo em nenhuma formação, não faço Paulo Apóstolo, não entendo nada sobre o movimento. Como é que vai ser o nosso servir, né? Paulo Apóstolo, eu digo a formação continuada, que eu falei na linguagem que eu fiz. Então, formação continuada nos dá esse panorama geral da RCC, que mesmo não sendo tão aprofundado, nos ensina bastante coisa. Claro que a gente precisa estudar mais, né? Além das apostilas e além para aprender mais sobre o nosso movimento. Situações ainda que merecem atenção. Participação semanal do grupo de oração, participar da seminário de vida, grupo de oração, processo formativo, começar a participar dos abastecimentos. Isso eu já falei antes também, pode passar. Então, as exceções devem servir como uma porta de entrada para a espiritualidade da RCC na vida destes irmãos. Vamos ler juntos ali? Deve existir Ficou bem claro isso, gente? Todo mundo entende essa parte, porque eu sei que tem pessoal que nunca teve uma formação. E a gente sabe que foranias realmente a formação não alcança, que ficam muito distantes, a gente sabe que fica mais difícil. Então, quem não entendeu, por favor, levante a mão, tire sua dúvida que faz parte aqui da formação. Tranquilo? Vamos ler juntos? Se nos sentamos. Uma perguntinha para você anotar também. Às vezes não quero participar da formação, né? Às vezes vai ter um músico, um ministro de teatro aí no seu ministério, que vai falar assim para você: olha, mais um retiro. Mais um retiro de música, mais um retiro de artes, mais um encontro, né? Já tem tantos aí, né? Tem tantos encontros. Mas sempre tem algo novo que o Senhor quer trabalhar. Ontem a gente viu, né? Como o Senhor trabalhou. Como o Senhor fez maravilhas ontem no nosso encontro. Como o Juliano foi usado, né? Pela graça de Deus. E hoje o Senhor vai passar algo, tenho certeza que muitos aqui nunca ouviram essa formação, porque foi algo inspirado mesmo. O Senhor foi mostrando e foi colocando nos slides para a gente passar. Então toda formação é algo diferente da formação anterior. E a gente vai aprendendo conforme a gente for participando. Pergunte para o irmão que está ao seu lado, então aí, vamos ver se ele sabe. Qual a função do Ministério de Música e Artes em um grupo de oração? Vê o que ele responde. Qual que é a função do Ministério de Música e Artes em um grupo de oração? Pergunta para ele, para ela, vamos ver. Pode passar. Gente, claro que existem muitas funções do ministério. Você ouviu aí o seu irmão do lado falando outras coisas que não são isso. Tudo isso que vocês ouviram vai ser uma função do nosso ministério de oração. Mas vou trazer algo aqui que é um ponto bem chave. Vamos lá juntos? Ser E aí, temos sido canal de graça? Olha para o irmão aí e diz assim: ó, você tem sido canal de graça? Você tem sido canal de graça na vida dos irmãos? O Espírito Santo tem agido através de nós? Se for irmão do seu ministério, quem sabe até falar assim: ó, o nosso ministério será que tem sido canal de graça? E para que a gente seja esse canal de graça, o que é necessário? Vamos ver se vocês sabem responder essa. O que é preciso? Intimidade com Deus, adoração, Eucaristia, confissão, humildade, oração. O que mais que é preciso para ser canal de graça? Obediência. Como? Obediência. Obediência. Vida de santidade. Ousadia. Ousadia. Ousadia.
Alegria. Paixão. É isso mesmo, irmãos. Eu coloquei só algumas coisas, vocês ampliaram muito mais do que eu coloquei aqui. Vamos passar? Vida no Espírito, santidade de vida, intimidade com Deus, humildade, obediência, adoração, confissão, tudo isso. Para que a gente seja um canal de graça, a gente precisa vivenciar realmente o Evangelho. A partir do momento que a gente deixa o Evangelho ali e eu quero viver aqui, vai ser difícil ser canal de graça. Como é que eu vou fazer isso? Como é que você é canal de graça? A palavra do Senhor diz isso. Mas eu quero viver isso. Eu não estou nem aí com a palavra do Senhor. O Senhor disse que eu tenho que honrar pai e mãe. E eu não estou nem aí. Em casa eu respondo, não quero lavar a louça, não quero arrumar minha cama, acordo tarde, estou nem aí para minha mãe, ela tem que arrumar tudo sozinha. Estou nem aí para o meu esposo, deixo ele fazendo tudo sozinho, para minha esposa, estou nem aí para ela. Então a gente precisa realmente viver o Evangelho na nossa vida, viver o Evangelho, viver a adoração, a confissão. E a confissão, irmãos, é algo assim que até queria assim, tocar nesse detalhe, porque é muito importante. A gente tem às vezes buscado a confissão por um longo período, a gente deixa passar 3 meses, 4 meses, claro que é um tempo até razoável, só que como diz na palavra, a gente peca todo dia. Eu sou pecador, você é pecador, nós somos pecadores, a gente peca todo dia. Então é importante a gente se confessar regularmente, né? Se confessar, quem sabe, mensalmente. Se você pode ir em menos de uma vez por mês, vai quinzenalmente, semanalmente. Se você tem essa bênção de conseguir um padre sempre, né, na sua paróquia, aproveite e faça a confissão. Até porque a confissão é importante para que a gente possa comungar, né? É importante, né? A gente se confessar para estar livres do pecado, para comungar o corpo de Cristo. Algumas perguntas para refletirmos. Leiam no seu coração isso. E vamos refletir. Como é que está o nosso esforço, né? Para que a gente viva tudo isso? É importante a gente colocar essa reflexão. A gente realmente lembrar todos os dias, bem esforçado, o chamado de Deus é tão grande, tantas pessoas podem ser tocadas pelo meu sim. Mas e como é que está a minha dedicação? Como é que está o meu servir? Está agradável? Tem sido de uma forma humilde? Ou é porque eu sou o professor tal? Ou é porque eu sou a pessoa conhecida? Ou é porque o meu ministério é show de bola? Aí eu vou fazer de qualquer forma, eu chego lá e faço de qualquer forma. Então a gente tem que ver como é que está o nosso servir. Realmente a gente refletir não só intimidade, obediência, mas refletir o nosso servir também, no caso, na prática. Vamos ler? Deus age. Entenderam essa frase? O que quer dizer, né? O Senhor age nos nossos ministérios mesmo quando a gente é pecador. Sim, porque Ele quer transbordar a sua graça em todo o povo que precisa. Ele vai agir através de nós? Vai. A gente é pecador, Ele vai agir? Ele vai agir. Agora, é melhor a gente ser canal de graça puro, realmente buscando uma vida de intimidade com o Senhor para que Ele possa agir de uma forma sobrenatural, ou a gente ficar nisso daqui, ó, na sopinha? Porque isso daqui é sopinha. Isso daqui não é coisa para música e artista do Senhor. Depender da ação misericordiosa do Senhor para que os nossos grupos de oração sejam incendiados, tem que ver onde é que está a nossa prioridade. Onde é que está a prioridade do seu ministério? Onde é que está a nossa prioridade? Então, quem sabe você se muda para o seu ministério durante a semana que vem. Olha, vamos juntos buscar a confissão. Vamos juntos fazer um momento de adoração ao Senhor. Vamos juntos tentar viver o Evangelho. Quem sabe no seu grupo de WhatsApp do seu ministério, para de partilhar bobeira, besteira, para de partilhar vídeo que tem sido partilhado tanto no WhatsApp, e partilha ali o Evangelho diário. Partilha ali o Evangelho diário e a gente começa a refletir a palavra de Deus. E ali a outra pessoa do seu ministério vai ler também vai ser iluminado por aquela palavra naquele dia.
Vamos viver a lectio divina, né? Viver essa liturgia diária, tentar buscar realmente uma vida de intimidade na palavra. Vamos ler? O nosso e por que transbordar? Como que eu vou ser canal de graça? Claro, o Senhor age pela misericórdia, né? A gente viu. Mas como que eu vou chegar no grupo de oração? Acabado, o pecado me consumiu, estou acabado com tudo, tá ruim lá em casa, tá difícil. E como é que eu vou ser um canal de graça na vida daquele que precisa? Chego lá no grupo de oração porque eu estou acabado, espiritualmente não está legal. Então eu já chego com o pessoal assim: e aí, gente, tudo bem? Será que dá para chegar dessa forma? Claro que a gente não precisa fazer de conta. Chegar lá: ei pessoal, tudo bem? Louvado seja Deus! E a tua vida lá fora, ó, tá aquela coisa, tá aquela sopinha ali, ó. Também não dá. A gente tem que viver o sobrenatural para transbordar no Espírito, porque a verdade é vista pelo povo de Deus. Isso reflete no nosso olhar, isso reflete no nosso sorriso, no nosso servir. Então não adianta fazer de conta que está tudo bem quando não está. Primeiro vamos buscar uma vida de intimidade. E aí se transbordar lá no grupo vai ser algo natural. Você não precisa nem fazer muita força. Aquele boa noite você fala: boa noite, povo, tudo bem? Pronto. É suficiente, o pessoal já viu que você está na graça e o grupo vai acontecer daquela forma. Não precisa nem muita coisa. Para transbordar o Espírito, precisamos primeiro entender que servimos por gratidão ao Senhor e não estamos fazendo nenhum favor a Ele ou a qualquer pessoa. Muito cuidado com isso, gente. Isso tem chegado ao meu ouvido aí algumas vezes, tá? Pessoal assim que tem ido ministrar como se fosse um favor. Vai lá no grupo de oração, não dá muito aí, ó, chega lá assim para fazer qualquer coisa. O coordenador do grupo veio falar com você qualquer palavra, passagem, não dá muita bola, é meio rude, não tem uma atitude, um comportamento de servo do Senhor. A gente precisa entender que a gente não faz nenhum favor aqui. Se o Senhor não tivesse nos resgatado pela música, eu digo no meu caso, se Ele não tivesse me resgatado, eu acho que hoje, agora à tarde, eu estaria com ressaca ainda. Eu ia estar. Então o Senhor nos resgata. O Senhor nos resgata daquela nossa pobreza, naquela nossa, na lama mesmo que nos pegou. Tenho certeza que muitos aqui foram resgatados dessa forma. Até peço para vocês, levanta a mão quem que foi resgatado pelo Senhor, estava numa situação que totalmente fora da igreja, e pela arte, pela música, veio para o grupo de oração, veio para a igreja. Levanta sua mão. Temos uma boa parte aqui do pessoal. E quem já participava na igreja, quem a família já participava, quem já tinha uma vivência na igreja desde pequeno? Levanta a mão. Meu Deus, quanta gente! Que bênção, irmãos! Que bênção! Olha, é verdade. Isso só mostra como a família influencia nas nossas vidas. Muito, muito bacana. Que bênção, porque não é a minha realidade. A realidade é bem diferente. Se tivesse sido assim, quem sabe eu não tinha conhecido Jesus depois de viver muita coisa. Daí as coisas complicam um pouco. A nossa conversão é bem mais difícil, bem complicado. Tudo depende de mais suor. Então, que bênção, muito feliz. Isso serve de exemplo também, esse número de pessoas, para que a gente entenda que a nossa família futuramente seja dessa forma. Incentive os seus filhos. Incentive os seus filhos. Cantem em casa com seus filhos. Louvem em casa com seus filhos. Como é que lá é, Alexandre? Vocês fazem isso lá? Alexandre ele tem 6 filhos. Dá para fazer um coral, né, Alexandre? A professora da escola reclama que a minha filha fica cantando música de igreja na escola. Ah, é? Então, gente, a gente tem que exercitar em casa o carisma, exercitar em casa os dons que o Senhor tem derramado. E assim nossos filhos vão sendo tocados. E acontece o que aconteceu ali, que grande número é o pessoal que já veio da igreja. Gente, testemunho público. Exercer nosso ministério depende de responsabilidade como cristãos, pois nosso exemplo pode atrair ou afastar muitas almas. Quem daqui já ouviu de algum irmão que se afastou da igreja porque a pessoa lá no grupo de oração falou determinada coisa ou olhou de atravessado? Quem aqui já ouviu algo assim? Levanta a mão. Muito sério, né? Muito sério. Nosso testemunho público não passa só pela questão da santidade. Além disso, vai além, né? Claro, a santidade que eu digo é também envolvendo assim, a vida em comunidade. Como é que a gente tem agido no nosso grupo de oração?
A gente tem sido irmãos de verdade com aquele participante do grupo? Ou a gente tem menosprezado, se achando, eu sou certo, né? Eu ando aqui, ó. O irmão, eu não misturo. Muito cuidado com isso. Não se misturar, né? Não se misturar com o povo. O nosso dever é se misturar. O nosso dever é estar ali participando com o povo. A partir do momento que eu me isolo, aí eu vou ser canal de graça quando? Só quando eu estou com o violão e com o microfone? Quando eu estou ali vestido para fazer uma dança? Ou para ensinar um teatro? Quem você é, quem nós somos, se o Senhor retirar de nós o nosso instrumento, o nosso microfone, quem nós somos? Quem que nós somos se do pessoal da dança e teatro, que isso nunca acontece, se Deus quiser, né? Mas não consiga mais dançar por uma questão de doença? Quem que nós somos? E aí, agora eu estou numa cadeira de rodas. E aí, eu toco violão, estou com um problema na mão, não consigo mais tocar. Cantar minha voz aqui não está dando mais, estou com um problema aqui. Será que a gente vai continuar sendo esse servo do Senhor? Ou a gente está na igreja só para colocar, só para tocar, só para cantar? Reflitam sobre isso, irmãos. É tudo trazendo reflexão mesmo para que a gente consiga repensar o nosso servir. Repensar quem nós somos diante de Deus, sem um instrumento, sem um microfone, sem nada. Nós somos adoradores ou somos meros músicos e artistas? Pergunte então a si mesmo, né? Tenho sido exemplo aos que estão ao redor? Minha vida reflete o que eu canto ou danço? Reflete os teatros de que tenho participado? Então eu estou cantando lá uma música que é uma bênção, né? Adoração em vida, em santidade. Meu lindo, música linda, tem a letra maravilhosa. Aí vai falar lá, o que importa, né? Enfim, eu não lembro lá a letra de cabeça, mas vai falar assim mais ou menos do testemunho. E daí a gente canta isso, é lindo. Tecnicamente o ministério é impecável tocando. Mas daí eu não vivo nem um pouco daquilo ali. A palavra cantada ali não é o que eu vivo. Está certo isso? Pergunto para vocês, está certo? Olha a responsabilidade do Ministério de Dança de Itajaí. Eles dançaram aqui a santidade. Ah não, eles vão dançar. Desculpa. Eles vão dançar a santidade e vão buscar. Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade. Tu dançar uma música quer dizer que concorda com essa música. Que tu vai colocar a serviço do que está nessa música. Tu vai ser esse testemunho da música. Como é que eu vou cantar uma música e eu não vivo nada daquilo ali? Será que eu vou ser usado pelo Senhor? Não tem como mentir pro Senhor. O Senhor conhece teu coração. Aí não importa a melhor técnica vocal que você colocar ali, a melhor dança que você fizer, porque o povo não vai se tocar, porque é uma farsa. Eu estou sendo um pouquinho duro aqui, eu estou falando algo assim para a gente trazer algumas verdades. Tá, gente? Eu não gosto muito de passar a mão na cabeça assim de o que não está certo. Eu falo algumas verdades para que a gente entenda o sentido do nosso servir. Que a gente sabe que quando a gente começa a relativizar essas coisas, começa a desviar o nosso servir. Nosso servir já não é da forma como o Senhor quer. Então que a gente tenha atenção. Esses são detalhes, mas a gente tenha atenção. Breve reflexão aí, para que vocês leiam no seu interior, para que vocês repensem também como é que estão as coisas dos seus ensaios, como é que está a sua semana. A gente tem parado para rezar. Às vezes a gente pensa, né, na nossa casa, poxa, não tem um altarzinho, o irmão lá tem um altar bem legal. Ele reza, uma bênção, né? Tem um altar legal, mas eu não rezo porque não tem um altarzinho em casa. O teu altar, irmão, primeira coisa, depende do teu coração. Às vezes você não vai ter uma cruz ali, mas você tem um terço, coloca um terço em cima da mesa, se ajoelha na frente, e ali vai jorrar muito mais poder do que uma cruz linda, um arcanjo de São Miguel lindo. Muito mais poder. Na simplicidade do Senhor faz muito mais maravilhas. Então o nosso altar precisa ser primeiro o nosso coração, entregar aos pés do Senhor, e ali de joelhos naquilo que a gente tem. Uma cruz quebrada, não importa o que é, mas o Senhor sabe o que é. Amém? Quanto tempo dos nossos ensaios temos separado para aclamar o Espírito Santo e louvar o Senhor? Como é que a gente tem ensaiado?
A gente chega lá no ensaio, naquela ansiedade, naquela correria, vai lá, começa a ensaiar os passos de dança, o teatro, a música, ou a gente tem parado para rezar, ouvir o que o Senhor tem para o nosso ministério? Porque, irmão, mesmo que a gente pense às vezes assim, o Senhor não vai falar comigo. O Senhor fala assim, irmão. O Senhor fala assim, fala no seu coração. Às vezes a gente tem dúvida, quem está iniciando mesmo na caminhada, a gente tem dúvida. Será que o Senhor vai falar comigo? Será que eu é de Deus? A gente vai saber disso a partir do exercício dos carismas. Então, no seu ensaio, reze com seus irmãos. Tire ali 20 minutos, 15 minutos e reze. E ali ouça o que o Senhor tem para o seu ministério. Às vezes vai vir uma passagem, vai vir uma visualização, e ali o Senhor vai mostrar o que está errado. Está errado isso, vamos arrumar isso. Então, para mês que vem, o nosso projeto é esse, daqui para frente é assim. O Senhor às vezes vai mostrar uma passagem de adoração. Quem sabe mês que vem, serve um pouquinho menos, e se coloca no sacrário, se coloca em adoração mais vezes, para que vocês cumpram a palavra que o Senhor mostrou. Vamos ser fiéis e confiar que o Senhor mostrou aquilo ali, cumpra aquilo ali, faça aquilo ali, acredite. Acreditando nisso que o Senhor tem feito, mostrando para nós, a gente vai cada vez mais criando essa intimidade. É assim que começa a intimidade com o Senhor. Vamos ler juntos? A oração. Deus tem sede, queremos sede dele, né? Sabedoria. Santo Agostinho nos fala, então, a gente precisa ter essa sede de Deus, né? Ele tem sede que a gente tenha a sede dele, ele aguarda que a gente tenha a sede dele, ele aguarda, às vezes, a gente tirar 1 minutinho da nossa semana, 15 minutinhos do nosso dia, para que a gente se coloque em oração. Ele tem sede, ele espera. E a gente, né? A gente tem correspondido a essa sede do Senhor? Olha, se você está com o seu ministério do lado, pergunte assim, irmão, a gente tem correspondido? A gente tem correspondido a essa sede do Senhor? A gente tem realmente buscado? Vamos lá agora, olha aqui o que a gente vai colocar em contradição. O que agrada mais o Senhor? Vamos ver o que vocês respondem. Um violãozinho simples tocado por um músico adorador, ou o melhor violão tocado por um músico que esqueceu do seu Deus? O melhor violão, é isso? É o melhor violão? É um violãozinho simples. Por quê? Pergunto para vocês, por que isso? Por quê? Porque a gente fica, falando disso, a gente entendeu a frase, o quê? Mas por quê que o violãozinho simples agrada mais o Senhor, se for tocado pelo músico adorador? Porque o músico é adorador. Não é pelo violão que ele está ali tocando. O músico ou o artista, aquilo que é um exemplo geral, é para artista e para músico, que precisa do melhor violão para servir, é porque ele entendeu o seu chamado. Precisa da melhor guitarra, Precisa da melhor guitarra, melhor instrumento. Legal, é legal investir no instrumento, é importante investir. Se organize nas suas finanças, busque o melhor para o Senhor, é importante, é necessário. Agora, se eu estou dependendo disso para servir, é porque é algo errado. Porque muitas vezes um tonante, meia boca, com a camisinha faltando, vai ser muito mais canal de graça do que aquele músico lá com um crafter, com pelo, uma marca boa, Então, às vezes, como o Juliano até colocou ontem, tem um senhor lá na cidade dele, na diocese, que toca aquele violãozinho simples há 40 anos, e na simplicidade dele toca o coração das pessoas. É isso que a gente tem que buscar, irmãos. Aperfeiçoar a técnica é necessário. É preciso? É preciso, sim. É ótimo. Se a gente aperfeiçoar, como aqui o Amor e Esperança, a gente está vendo uma harmonia de instrumentos, eles tocam muito bem. É preciso, ensaiaram, fizeram o possível para ensaiar. Outros ministérios da nossa arquidiocese são nesse mesmo nível. Enfim, a gente ensaiou para isso, a gente buscou, mas se tem sido esse o foco, então nosso foco está desviado do nosso foco principal. Amém?
Outro ponto importante. Quero formar um ministério completo. Maravilha. Deus quer o melhor para você e seu ministério. Mas aí, como é que a gente está fazendo para formar um ministério completo? Entrou um irmão lá no grupo de oração. Semana passada o cara toca pra caramba, toca um violão assim que a gente fica ali, a gente se arrepia, né? O violão toca demais. Aí na semana seguinte, no segundo grupo dele, convido ele a participar do ministério. Tá certo ou tá errado? Tá errado? Por que tá errado? É porque a gente quer cortar o irmão e para que ele não exerça o ministério? Não é esse o objetivo. O importante é inserir. Só que olha só o cuidado que a gente tem que ter. O discernimento passa por aqui. Se a gente recebe um irmão que mal começou na caminhada e a gente coloca ele para tocar ali na frente, nem começou, ele não entende nada ainda da inovação, não entende nada da igreja, quem sabe, né? E mesmo a gente está na caminhada há tempo, a gente não entende muitas vezes de muita coisa da igreja. Então, quanto mais alguém que está começando agora, imagina o que acontece. Aí a primeira dificuldade, isso aconteceu em um ministério, eu não vou citar nomes, mas já aconteceu, vou dar o nosso exemplo, aconteceu com a gente, eu não ia falar. Mas aconteceu com a gente, algo parecido. Não foi assim na segunda semana, foi um tempo. Só que olha o discernimento. Às vezes o tempo não são 6 meses. A gente aguardou 8 meses. E não foi suficiente. O irmão se afastou, agora está voltando. Mas foi bem complicado, assim. Teve uma série de situações, assim, bem complicado. Então é importante que a gente cuide, irmão. Às vezes a gente pensa, vou comprar de 3 meses. É suficiente? Não sei. Quem vai saber? Você? Como? Rezando? A gente tem que rezar, entender na palavra. É o tempo. Vamos rezar junto com o ministério. Vamos ver o que o Senhor mostra. O Senhor mostrou isso. Vamos ver, então vamos ter o discernimento e entender. Porque o Senhor permite também que a gente tenha discernimento sobre a situação. Então a gente tem que ter o melhor entendimento para aquilo ali. Se o irmão ainda não conseguiu entender as coisas da igreja, se ele ainda está revoltado com a Eucaristia, com Maria, com não sei o quê, e ele está ali há 1 ano, não adianta nada 1 ano para ele. Entende isso? Talvez o outro irmão que está 3 meses, vai ser, com certeza, ele já conseguiu alcançar uma conversão maior, um entendimento maior. Então a gente tem que ter discernimento. Tá bem, gente? Ficou claro isso? Isso não acontece em nenhum ministério, né? O artista no grupo de oração. Obediência, coordenação e amparo. Então, gente, o coordenador chamou para tocar ou dançar, apenas porque outro ministério não conseguiu ajudar. E agora? A decisão de ficar chateado é nossa. Né? O ministério, a gente ficou em segundo plano. O coordenador queria que outro ministério viesse. Aí o ministério não veio. Aí ele chamou em cima da hora o nosso ministério. E aí, eu vou reagir como? Não quero tocar também. Já que não me chamou, faz aquela birra, né? De criança pequena. Isso é criança mimada, tá, gente? Isso daí não é coisa de sério. Isso é criança mimada. Quem faz isso, tem que mudar. Por quê? Porque o Senhor, às vezes, não quis que o outro ministério viesse por uma razão. Ele queria que você estivesse lá. Mas você vai saber que o Senhor queria que o outro ministério viesse. Você coloca em oração, então. Aí, em segundo plano, você ficou ali, você colocou em oração. O Senhor falou que você deve silenciar durante esse grupo e não tocar. O Senhor falou na palavra isso. Aí você vai conversar com a sua coordenadora do grupo e daí conversar sobre essa situação. Agora, você ficou em segundo plano ali e você faz essa birra, não. A gente vai ser quebra-galho, eu fui quebra-galho muitas vezes, entendeu? A gente é quebra-galho às vezes. Tem um grupo de oração que está precisando, jogou no grupo ali da forania. Estou precisando urgente para hoje à noite. Alguém vem? Irmão, se você está disponível, vai. Existem situações, a gente tem a família às vezes, a gente às vezes tem compromisso, faz parte. Mas eu digo assim, a gente tem a possibilidade de ir para ajudar, vai. Seu ministério não pode? Não tem problema, seu ministério não pode. Vai você toca e canta, qual que é o problema? Eu tenho um ministério lá que tem, nós tem 9 pessoas. O Wilson não pode ir, o outro Wilson não pode, a Duda não pode. Fazer o quê? Agora não vou servir? Eu sei tocar e cantar, vou eu. A gente quer às vezes deixar o perfeito, né? Fazer um ministério completo para que o grupo seja. Às vezes é na simplicidade, muitas vezes na verdade é sempre na simplicidade que o Senhor é demais. Isso é fato. Amém, gente? Outra reflexão. O que é mais importante para Deus? O encontro ao grupo? A equipe de limpeza, a cozinha, a acolhida ou o ministério de música e artes? O que é mais importante aí?
Isso é verdade. Por quê, né, irmãos? A gente não tem uma preferência. Né? Como é que vai fazer um retiro sem a cozinha? Diz, como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Explica. Imagina, a gente vai terminar agora a formação. Pessoal, agora não vai ter almoço porque não tem cozinha. Pô, é complicado, gente. A cozinha é importante. Assim como a limpeza, como é que a gente vai participar de um retiro em que a gente não vai ter nenhuma limpeza? Poxa, é complicado, tem que estar tudo limpinho. E para isso as pessoas se dedicam. O ministério de acolhida lá no seu grupo de oração. Às vezes quando você vai cantar a sua música ou exercer a sua arte, a pessoa já chegou com o coração fechado. O ministério de acolhida dá aquele abraço, recebe a pessoa e fala: Jesus te ama tanto, meu irmão, tanto. E ali a pessoa já tem o coração, só por ele. Quando você vai cantar música, aí você pensa: meu, é por causa da música que o Senhor fez aquela obra. Às vezes nem foi. Claro que às vezes o Senhor fez aquilo ali, mas talvez seja o ministério da acolhida, que recebeu de uma forma tão abençoada aquilo ali, tão calorosa, que o irmão já chegou aberto. Não precisa nem clamar o Espírito Santo, ele já está ali sozinho, já da praia para cá, rodeando, já é. Então a gente tem que entender que ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. E a gente deve obediência na nossa coordenação, ao nosso parco, a gente precisa disso. Aí eu trouxe um outro exemplo de Santa Faustina, só conta nenhum. Eu não lembro bem, quem já leu o Diário de Santa Faustina? Eu não mão, só para a gente saber se alguém já leu. Tem uma parte ali no Diário que a irmã está no convento e o Senhor tinha pedido para ela assim: irmã não, minha filha, eu quero que você reserve o tempo para me adorar, tal hora, tal dia, me adora. E ela foi cumprindo conforme o Senhor falava. Ela via o Senhor, né? Ela enxergava o Senhor, enfim, tinha uma intimidade do Senhor tremenda. E no dia que era para ela adorar o Senhor, se colocar aos pés do Santíssimo Sacramento, o que aconteceu? A irmã superiora falou para ela assim: irmã Faustina, hoje eu quero que você limpe toda a cozinha, que você limpe todo o pátio, e depois é que você vai estar liberado. Mas para limpar demorava muito tempo. Muito tempo, e ela não conseguiria limpar e depois ir adorar o Senhor. O que ela fez? Ela falou assim: não quero, porque o Senhor programou que a minha adoração seria agora e eu ia encontrar com Ele. Será que ela fez isso? Será que ela foi birrenta? Será que ela foi mimada? Não, ela foi obediente. Ela falou assim: amém, ok. E aí ela limpou tudo. No outro dia ela foi se encontrar com o Senhor apareceu para ela e ela falou, chorando, né, aos prantos, ela falou assim: ai meu Senhor, perdão, eu não vim te adorar. O Senhor me convocou, me pediu e eu não vim, perdão. O Senhor falou assim para ela: naquele dia, quando você foi obediente à sua amada superiora, você me adorou muito mais do que se tivesse vindo me adorar aqui pessoalmente. Não posso nem falar muito, eu fico emocionado com essa atitude e o que o Senhor falou para ela. Assim. Porque a gente às vezes fica pensando: eu tenho que estar na frente do Senhor, e a gente esquece de algumas coisas básicas, né? Obediência. Olha quantas bênçãos que são derramadas. Então quando a gente fala obediência gera bênção, é porque gera bênção. Ponto. Por que gera bênção? O Senhor quer assim, o Senhor quer coração humilde, obediente. Se eu estou lá exercendo meu ministério na técnica, tá tremendo, mas eu sou desobediente, eu estou nem aí para minha coordenadora, ela me chama, o coordenador me convoca para tal coisa, para ajudar a arrumar o grupo depois, as cadeiras, e eu não estou nem aí. E aí, como é que é o meu serviço? Será que tem sido verdadeiro, tem sido obediente? Então trouxe esses pontos para a gente refletir, gente. Então, sei que é bastante conteúdo, eu tive que resumir, na verdade, porque a formação é um pouco maior do que isso. Mas eu resumi porque ontem a gente já teve sobre humildade. Então eu reduzi a parte da humildade, para que a gente não tivesse hoje. A gente precisa, a obediência, ela passa pela humildade. É obediente quem é humilde. Você vai saber se você é humilde quando você começar a ver a sua reação frente a um pedido, assim. Então, se a sua coordenadora fez um pedido, seu coordenador fez um pedido e você está em meio ambiente, você já vai perceber que talvez exista uma soberba, né? Existe uma desobediência mesmo, porque eu não vou com a cara da pessoa.
Isso não pode nem existir, né? Quanto mais no nosso grupo de oração na igreja. Amém, irmãos? Era isso. Sei que é bastante coisa, sei que alguns ainda notaram bastante coisa. A gente tem que refletir e repensar nossos ministérios. Quero convidar só para vocês a ficar de pé rapidinho. A gente já passou do horário. Quero só te convidar a colocar a mão no seu coração. Vai ser bem breve mesmo. E a dizer para o Senhor, assim, a pensar mesmo no nosso serviço, sabe? Olhar assim para dentro, ver o que a gente tem feito, como é que a gente tem agido, como é que a gente tem atuado no nosso grupo de oração, nos eventos, como é que a gente tem agido com os nossos coordenadores, como a gente tem trabalhado para o reino de Deus. Será que a gente tem trabalhado para o reino ou a gente tem remado contra a maré? Como é que a gente tem feito? Então traga o seu coração. Traga no seu coração isso, para que a gente possa refletir mesmo durante toda essa semana, refletir se existe o seu reino, colocar aos pés do Senhor, colocar o nosso fato também aos pés do Senhor, lembrar de tudo que foi falado, as passagens para a gente reler durante a semana, reler e rezar em cima, que o Espírito Santo possa iluminar nossos ministérios. Vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. A cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão o nosso guia. Retira de Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos ofereces, bebe tu mesmo teus próprios venenos. Em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.